Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. Ele transforma o concreto em arte, dá forma, leveza e vida a tudo que faz, transformando as construções que projeta na marca de um estilo singular e único. Filho de Tomi Otaki, um dos maiores nomes das artes plásticas e da escultura brasileira, ele construiu uma carreira inspirada nas culturas oriental e brasileira com um toque autoral. Formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 1960. São mais de 300 obras realizadas no Brasil e no exterior, o que tornou Rui Otaki uma das mais importantes referências quando o assunto é arquitetura brasileira contemporânea. Por isso, ele é o nosso convidado de hoje no programa São Paulo Brasil, o arquiteto Rui Otaki. Prazer recebê-lo. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade de a gente discutir um pouquinho a cidade em termos não só do que existe de patrimônio, mas como enxergar a cidade para o futuro, para toda a população. Sempre é muito bom a gente discutir a cidade. Bom, mas antes de discutir e entrar na questão da cidade, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Rui Otaki. Rui, e para conhecer um artista é sempre importante a gente conhecer a sua história, a sua origem. Como é que foram as experiências artísticas do Rui ainda na infância e na adolescência? Eu nasci em 38, portanto já faz algumas décadas, né? E eu sou o irmão mais velho da família. O Ricardo é mais novo que eu. E ambos, com certeza, fizemos arquitetura, não por influência dirigida, mas por ver o ambiente da casa nossa, porque a Tomi, nossa mãe, sempre pintou, sempre teve ateliê na casa. Então, você saía da escola, entrava, saía, sempre ela pintando e a gente vendo os trabalhos de pintura que ela fazia. E então, isso foi nos familiarizando a enxergar a cor, a forma e as abstrações que ela fazia. E, sem dúvida, esse ambiente eu acho que foi muito importante, porque tanto eu como o Ricardo fizemos arquitetura. E foi desde o começo da arquitetura, e quando eu entrei na FAU, no vestibular da FAU, o Brasil, na parte cultural, estava efervescendo, né? Eu peguei o Juscelino, presidente da República, e ele querendo fazer Brasília, a nova capital brasileira, né? Então, tudo aquilo, eu estava no primeiro e segundo ano da FAU, foi uma efervescência e uma discussão muito intensa. E junto com isso, o que nós tínhamos no Brasil? Começando a Bossa Nova, João Gilberto, enfim, todos eles começando, o teatro brasileiro, o novo teatro brasileiro, né? E o cinema novo com Glauber Rocha, essa turma toda. Portanto, eu acho que foi uma fase brasileira muito rica culturalmente. E tanto é que eu estava no quinto ano da escola quando foi inaugurada a cidade de Brasília, né? Nova capital brasileira, e uma das importantes cidades no mundo, na minha opinião. E independente de qualquer tipo de governo que esteja dirigindo o país, mas como urbanismo, como uma cidade, eu acho que é uma coisa exemplar. Eu nunca sairia de São Paulo. Eu adoro São Paulo, né? E com todas as dificuldades que ela tem. Qualquer cidade tem as suas dificuldades, né? E se dissesse, bom, mas se você tivesse que sair de São Paulo, onde é que você iria morar? Em Paris, Nova York? Não, eu iria morar em Brasília. Agora, falando um pouquinho ainda sobre isso, sua infância, sua adolescência, como que foi a mãe Tomi Otaki? Ela foi uma mãe tradicional? O fato de ser uma artista, como isso influenciou na sua carreira também, né? Ela já não foi, na época, uma mãe tradicional. O que é uma mãe tradicional de origem japonesa? É fazer os filhos cursarem determinada escola, tá certo? E no final da tarde, das 5 às 8, frequentar a escola japonesa para aprender a língua japonesa, a história, etc. Minha mãe nunca exigiu isso. Nós estamos no Brasil, é importante entender o Brasil
e vocês, eu e o Ricardo, né, nos entrosarmos no ambiente brasileiro e conhecer o Brasil. Esse foi o pensamento dela desde que eu me lembro. Né? E isso acho que foi muito importante, porque eu falo mal japonês. Eu devia ser fluente, mas eu falo mal. E em 1980 e pouco, o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, me convidou para fazer o projeto da Embaixada do Brasil em Tóquio. Então eu fiz o projeto. Foi aprovado aqui e, de acordo com o combinado com o Itamaraty, aprovado o anteprojeto, eu iria para o Japão para fazer o projeto de detalhamento de obra lá, para aproveitar os materiais que existem lá, etc. Quando eu cheguei lá, né, já tinha sido escolhida a construtora para fazer a obra, uma empresa grande japonesa. Quando eles viram meu nome, falaram, puxa, vai ser fácil, nós nos entendemos. E o embaixador organizou a primeira reunião e a primeira coisa que eu pedi para o embaixador era uma tradução simultânea. O japonês ficaram assim, eu falei, não. Se a gente fosse tomar um drink ou jantar, falando mal, ainda dá, mas numa reunião oficial, a gente tem que falar a mesma língua de vocês. E aí foi por exemplo, né? E tudo isso, eu acho que foi um pouco produto da orientação, não dirigida, mas no conversar, no ver os trabalhos da Tomi, da nossa mãe. Né? Agora, em que momento que você passou a ter esse olhar diferenciado sobre a cidade, imaginando uma interferência artística em prédios, em construções? Bom, desde pequeno, eu morei no comecinho da Moca. Então, hoje a Moca é quase centro já, mas naquela época era o começo da periferia. Né? Começar com Moca, Brás, Penha, etc. E depois, a FAO é Higienópolis, era em Higienópolis. Antes de se mudar para a cidade universitária, eu estudei ainda em Higienópolis. Então, eu atravessava a cidade, várias formações urbanas, tipos de paulistas, né? Então, isso tudo acho que foi muito importante na minha formação. E o fato, como eu já falei, que a cultura brasileira estava numa efervescência muito rica, muito bonita. Né? A gente viu um país que não se configurou como a gente imaginava naquela época, mas de qualquer forma foi muito importante para entender o Brasil, a diversidade do Brasil, a questão de habitar uma cidade, a moradia, transporte, que hoje a gente fala de mobilidade, né? A educação, etc. Qual que é o seu processo de criação? Que elemento que você leva em conta, ou quais elementos você leva em conta quando tem um desafio pela frente? A sustentabilidade, por exemplo, é uma de suas prioridades, a tecnologia, você citou aqui também a questão da cor, enfim. Sim. Você usou uma palavra que eu gosto muito de utilizar nas conversações e palestras, que é o desafio. Eu acho que o desafio é uma coisa importante para eu procurar resolver da melhor forma. O que é a melhor forma? Primeiro, eu uso muito a mão, eu não uso o computador. Desenhos todos à mão. Eu acho que essa liberdade da mão é mais criativa do que o computador. Depois de definido o anteprojeto, quer dizer, o estudo, né? Aí passo para o computador, porque os colegas de cálculo estrutural, de hidráulica, etc., todos os escritórios se intercomunicam com o computador. Mas na definição do anteprojeto, a gente chama do partido de arquitetura, eu prefiro sempre fazer a mão livre. Bom, e nesse desenho, eu levo em conta o seguinte, eu acho que a reta é muito racional, é a razão. E a curva é a fantasia. Mas na arquitetura eu uso as duas, tanto a reta como as curvas, não é?
Porque a tradição da nossa arquitetura, da nossa cultura, que eu acho importante, é a partir do Aleijadinho. Aleijadinho foi do barroco brasileiro. Então você vê as igrejas que ele fez em Ouro Preto, ou as esculturas que ele fez, em geral era de madeira, alguma coisa, por exemplo, na cidade de Congonhas do Campo, tem a catedral da cidade, a igreja da cidade, e ela está em cima do morro, do topo do morro. Então a gente vai subindo a escadaria e tem 6 apóstolos desse lado e 6 desse lado, esculpidas em pedra de sabão, que é um granito muito antigo, já ligeiramente amolecido. Então ele fez a escultura do tamanho da gente. Então a gente vai subindo os degraus e vai quase conversando com os apóstolos. Bom, com uma delicadeza tão grande que os apóstolos estão todos vestidos com aquela bata, aquela manga dessa, né? E parece que se der um vento, a manga vai se movimentar. Tal a delicadeza, né? Além do claro escuro que ele usa muito aqui, está embaixo do sol, essa escadaria é céu aberto. Está embaixo do sol, então aqui tem mais luz, aqui tem mais sombra. Então todo esse jogo que o Aleijadinho foi um mestre, né? Eu passei nas férias lá, quando era estudante, lá em Ouro Preto, e eu fiquei muito entusiasmado com o Aleijadinho. Naquela época não tinha celular, não tinha essas fotos, então era aquela máquina normal que a gente chamava de câmera. Eu tirei muita fotografia das obras do Aleijadinho e cheguei em São Paulo, em casa, transformava aquilo em slides, projetava numa parede da minha casa, grande, né? Punha papel e ficava desenhando as coisas do Aleijadinho. Oi, você se considera, se reconhece, aliás, representante de algum movimento arquitetônico específico? Sim, porque eu acredito muito na arquitetura brasileira. Então, eu me considero um arquiteto da arquitetura contemporânea brasileira, cuja origem foi na época que Brasília estava sendo construída, que nós chamamos da época modernista. E o modernismo foi criado na França por um arquiteto suíço-francês, Le Corbusier, e veio para cá. Todo o meu estudo dos 5 anos na FAO e todos os meus colegas da época estudamos muito profundamente esse modernismo. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Tá bem. Daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje entrevista uma das mais importantes referências da arquitetura brasileira contemporânea, o arquiteto Rui Otaki. Rui, dentre as suas mais de 300 obras realizadas no Brasil e no exterior, alguma preferida sua que mais lhe agrade? Felipe, você é casado e tem filhos? Sou casado e esperando um filho. Tá. Quando você tiver os 3 filhos e perguntarem qual dos 3 você gosta mais? É igual a criação da arquitetura, né? Eu tenho uma quantidade razoável de obras. Qual é que eu acho mais bacana ou qual é que eu gosto mais, né? No fim, cada uma tem a sua qualidade ou o seu traço, então eu gosto de todas, né? Agora, algumas obras têm mais receptividade ou pela crítica ou pelo público, né? Por exemplo, o Hotel Unique, que eu tive o seguinte prazer. Um dia eu peguei o táxi no aeroporto e falei assim, olha, eu vou até o Unique, você sabe onde é? Sei, não precisa dar endereço, não. Bom, os taxistas todos conhecem o hotel, sabem onde é que é o Hotel Unique. Né? Por quê? Porque eu acho que a empatia entre o público e a obra é muito forte, né? Então isso eu acho bom. Eu acho bom. Agora, olhando outras construções, outras obras não suas, alguma que o senhor gostaria de ter feito? Eu gostaria de ter feito, por exemplo, algumas obras do Leonardo da Vinci, do século XVI. O Niemeyer sempre foi
o meu grande mestre, não é? E conversava muito com ele, estudei muito o Oscar Niemeyer. E aqui de São Paulo, Vila Nova Artigas, um grande arquiteto paulista, foi meu professor da FAO. E ele, por exemplo, o Artigas é autor do prédio da atual FAO, na cidade universitária. Também autor de uma obra que eu gosto muito, é uma referência importante para a arquitetura de São Paulo, o ginásio de Guarulhos, que tem, ele dá um pulo além do contemporâneo modernista. Ele dá um passo para diante e fala, olha, talvez esse pode ser um caminho novo para a nossa arquitetura contemporânea brasileira. Qual que é a importância que tem a casa modernista, a Rosa ao Cubo, na carreira do senhor? Bom, Rosa ao Cubo foi o primeiro projeto que eu fiz recém-formado. Foi uma obra importante para mim, porque eu me dediquei muito à obra e procurei o seguinte. Primeiro, o terreno era pequeno, então não é uma casa grande, é uma casa da classe média. E eu achei que podia tentar resolver tudo com um material só. E fui para frente, ou seja, a casa é feita de concreto, o piso é de cerâmica. O térreo tem então, a sala e o jantar é curvo com elemento vazado, então você vê o jantar. E lá em cima são 4 quartos, todos eles com cerâmica no piso e concreto nas paredes. Uma casa muito simples, mas ela até hoje é objeto de estudo de muitos estudantes de arquitetura, né? E depois a própria família da Rosa ao Cubo, ela já é falecida há algum tempo, mantém a casa da mesma forma como ela foi projetada. Outro dia eu recebi um telefonema de uma das netas da Rosa ao Cubo que precisava fazer um armário na área de serviço, mas ela não queria descaracterizar, interferir. Pediu se eu não podia fazer um traço desse armário. Aí eu fui até lá, expliquei para ela qual que podia ser, etc. Mas a gente vai com uma satisfação muito grande pelo... Cuidado, pelo carinho, cuidado, né? Isso. Cuidado, carinho, que é palavra melhor do que respeito. Eu ia falar respeito, mas cuidado e carinho é melhor, mais adequado. Tá certo. Bom, tem uma outra obra do senhor muito bacana, muito famosa também, que é o trabalho que o senhor realizou em Heliópolis, né, Rui? Conta pra gente um pouquinho como é que foi, assim. Desde a minha formação de estudante secundário, universitário, etc., eu sempre me preocupei com o direito à moradia. Todo mundo pode ser uma pessoa, uma família pode ter mais recursos ou menos recursos, mas tem que morar com dignidade. A casa não precisa ter acabamentos luxuosos, mas tem que ter uma dignidade. Bom, e eu fui chamado para fazer antes de mais nada. Onde eu estou no escritório, eu recebo um telefonema, porque na semana anterior, uma revista semanal de São Paulo fez uma pesquisa convidando umas 15 pessoas para opinarem o que cada um achava o mais feio na cidade de São Paulo. Então, cada um deu opinião. Eu falei que eu achava mais feio, a diferença entre um bairro rico e um bairro contraste. Periférico. Esse contraste, né? Eu achava uma coisa muito desagradável, muito feia. Aí a revista me liga depois, ainda naquele dia, dizendo que eu devia nominar o que era um bairro mais rico e o que foi um bairro mais periférico. Então eu falei, olha, então eu continuo falando, o que eu acho mais feio é esse contraste entre uma Morumbi e uma favela de Heliópolis. Deu um exemplo. A revista publicou só que eu achava feio a Heliópolis. O mais feio da cidade. Não falou da diferença. Bom, as lideranças de Heliópolis me telefonaram. Seu Rui, o senhor não citou aqui, até explicar, bom, mas eu estava ligando pelo seguinte, se o senhor nos poderia ajudar para transformar Heliópolis em uma coisa um pouco mais bonita, como o senhor deu a entender na entrevista. Falei, tá bom.
eu topo, sim, vamos fazer. Eu sei que, sabia que naquela época chamada favela de Heliópolis é muito grande, é a maior de São Paulo. Sim. Eu não sei onde é a Associação dos Moradores. Vocês vêm buscar no escritório, eles vieram buscar, e eu fui lá. E antes de sentar numa reunião com as lideranças da comunidade, eu falei, eu quero dar uma volta aqui dentro. Vamos vir aqui, vamos virar naquelas roelias aqui, vamos num lugar mais carente dentro de Heliópolis, em cima de córrego, com os barracos, com os pontaletes, as fundações enfiadas no córrego. O banheiro, por exemplo, era um buraco aqui, direto no rio, no córrego. Bom, e a reunião foi muito interessante. E eu falei, por que vocês me chamaram? Porque a gente queria tornar a cidade um pouco mais a Heliópolis um pouco mais interessante, mais bonita. Então um deles falou assim, eu acho que está faltando cor em Heliópolis. O outro falou assim, a gente queria uma biblioteca dentro da comunidade, porque a biblioteca, que perto de nós, só tem em 2 escolas. Mas a escola fecha às 6 horas e sábado e domingo está fechada a escola. E eu trabalho, por exemplo, eu chego em casa às 8 horas da noite, já está fechado, e sábado e domingo também está fechado. Então, é uma biblioteca que atenda a todos nós moradores aqui. O outro queria que eles estão muito preocupados com a droga. Como é que a gente poderia colocar alguma coisa frente à droga? Eu falei, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu acho que a arte e a educação ajuda a ter uma alternativa em relação à droga para os jovens, para os adolescentes. Bom, tudo isso, como é que a gente pode fazer? Eu falei, pois é. O que a gente pode fazer é um trabalho de 2 pontas. Uma ponta, eu com algumas outras pessoas que eu chamaria, e na outra ponta vocês. E a gente faz um trabalho de dupla responsabilidade. Eu vou evitar de vocês falarem de ajuda. Eu não ajudo. Ajuda é uma coisa muito assistencialista. Eu cobro a responsabilidade. Vamos fazer com isso. Puxa, mas é isso mesmo. É que a gente não tem esse traquejo, né? Mas é isso que a gente está pensando. Bom, aí começou o primeiro trabalho de cor. Foi uma epopeia. O trabalho é conjunto. Então, eu vou pensar como é que eu vou fazer. Nós colocamos uma série. Primeiro a cor, depois a biblioteca, depois a arte e educação, etc. Eu vou pensar como é que a gente pode fazer isso em conjunto. Em primeiro lugar, essa cor não dá para pintar Heliópolis inteira. Vamos escolher 3 ruelas como piloto. As ruelas, vocês vão escolher. Escolhido as ruas, vocês me telefonam, eu volto para cá e dou uma olhada nas 3 ruelas. Tá bom? Tá. No dia seguinte, eles iriam falar, já escolhemos as 3 ruelas. Não, agora, semana que vem eu volto. Tá bom. E levei o Adriano do escritório, com a máquina fotográfica, vamos andar pelas 3 ruelas. Andamos, e as ruelas são estreitas. Então, ele ficava no lado, fotografando, casa por casa, as 3 ruelas. Tá bom, então eu vou agora pensar na cor para essas casas, como é que a gente pode fazer, e eu vou trazer aqui com alguma proposta que eu queria que essa proposta de cor cromática fosse discutida com todo mundo aqui. Tá bom. Eu vou precisar de um mês e meio, são 278 casas, esse número eu não esqueço, né? Quando ficou pronto, eu falei, olha, eu fiz painéis grandes, eu precisaria de paredes longas para colocar tudo, porque cada casa ficou de tamanho grande. E precisa ser um dia que o pessoal possa ver o trabalho, opinar, etc. Rui, então vamos fazer no sábado próximo. A gente pendura isso na rua, se não chover. E fez um dia bonito, então ficou pendurado na rua. Bom, a rua ficou lotada. O pessoal olhando, pô, é a minha casa. Aí eu pus em cima como está a casa hoje, embaixo qual é a proposta de cor. Pô, a minha casa vai ficar assim? Será que fica assim? E foi uma festa.
Bom, eu pulei um pedaço importante. Depois que foram escolhidas as 3 ruelas, então vamos fazer o seguinte. Casa por casa, eu fiz uma pesquisa com o morador. Que cor que você gostaria na fachada? Vamos falar um azul, outro amarelo, outro verde, etc. Né? Eu fui anotando, eu falei, olha, eu vou fazer a proposta de cor, mas 50%, se você escolher o verde, 50% vai ser verde, e outro 50% eu vou colocar a minha coisa para que haja o conjunto. O conjunto é importante, é claro que cada um nunca teve experiência com cor, não tem essa visão mais de conjunto, né? Então isso também é importante, tá bom. Aí eu trouxe a proposta de cor, atendendo mais ou menos 50% que cada um quis, né? Então o verde, o azul, etc. Bom, foi uma maravilha. E o pessoal participando deles escolheram metade das cores. As 3 ruelas foram escolhidas pela comunidade, né? E agora? Vamos fazer o seguinte. Pelo meu trabalho de arquitetura, eu tive um canal bem aberto com uma empresa de tintas. Eu posso ligar para eles, para a diretoria, ver se eles não conseguem doar as tintas. E teve um processo meio trabalhoso, porque eles tinham que perguntar para uma matriz, eu nem sabia que era... A matriz era no exterior, né? Tiveram eu obter a autorização dessa matriz. No fim veio e começou a pintura. E como é que começou a pintura? 8 pintores. Então, 8 pintores que a empresa tem nos seus quadros, né? E que eles calcularam que os 8 pintores pintariam todas as fachadas em 4 ou 5 meses. Eu falei, não, mas o diretor-geral era o meu xará, Rui. Mas, Rui, quem tem que pintar são os pintores que moram lá. Ah, mas a gente não pode colocar esse material da nossa qualidade em mãos de quem a gente não conhece. Pode ser um bom pintor ou um mau pintor. Então, teria que ser um pintor nosso, né? Eu falei, então, por que você não faz um curso de capacitação, ensinar o pessoal a melhorar de nível? A gente vai fazer um rápido intervalo. Tá. No próximo bloco você continua contando essa história então, pra gente. Não está muito longo? No próximo bloco a gente continua. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe entrevista uma das mais importantes referências da arquitetura brasileira contemporânea, o arquiteto Rui Otaki. Rui, a gente encerrou o último bloco falando um pouquinho sobre essa questão de um curso de capacitação profissional que vocês então iriam realizar lá na região de Heliópolis, é isso? Mas dentro da fábrica de tintas. Sim. E foram 2 meses de curso. Os 8, e quais são os 8 pintores? Comunidade, vocês elegem da forma que vocês acharem melhor. Então, a comunidade escolheu 8 deles, e eles vieram fazer o curso. Bom, quanto tempo que durou todo esse trabalho lá em Heliópolis? Não, o total demorou 8 meses. Até que foi rápido. É. Porque e também porque a comunidade de Heliópolis é muito, né, ela cobra, faz, etc. Então, ela própria movimenta muito rapidamente todas as decisões e o fazer dessas decisões, né? E sobre toda essa questão de Heliópolis que a gente está conversando, eu acho que fica legal a reflexão e a seguinte pergunta. O senhor acredita que a ocupação do espaço público, ela pode dar novas respostas à forma como seus moradores agem, interagem entre si e com a cidade, com a sociedade de maneira geral? Rui? Eu acho que as comunidades devem ser ouvidas. Elas têm muita coisa a propor dos desafios e dos problemas dessas comunidades e como é que nós, arquitetos, sanitaristas, etc., podemos enfrentar de uma forma criativa e de uma forma digna. E no desenvolvimento desses projetos de Heliópolis, eu acabei fazendo
um condomínio residencial de Heliópolis. Está na terceira fase. A primeira fase foi terminada há 3, 4 anos atrás, com 18 edifícios de terra mais 4. Que chama muita atenção por ser aqueles prédios redondos, né? São os redondos. Então, hoje a população toda, e dentro e fora de Heliópolis, chama aquilo de redondinho, os redondinhos, né? E também com a participação da comunidade, porque as cores laterais escolhemos junto, comunidade e eu, né? Então, um deles, quando o apartamento ficou pronto, pôs a mão no bolso assim e falou, os ricos lá dos Jardins, a consultora terminou o prédio com a cor que a consultora estabeleceu e nem dá bola para os moradores. Aqui, o Rui nos fez, junto escolhermos as cores. Então, nós participamos desse colorido todos dos redondinhos. Tem aí. E depois, o fato de ser redondo, eu vou pegar 2 copos. Você não encosta um prédio no outro. Você deixa um pouquinho solto. Sim. Ao deixar solto, todas as janelas recebem insolação e ventilação próprias. Quer dizer, dá uma questão de saúde, de bem-estar aqui no prédio muito grande. E tudo isso fez com que Heliópolis chamasse a atenção não só pelas formas circulares chamadas redondinhos, mas também pela dignidade com que os moradores ocupam lá. Isso é um exemplo. E seria chamado de conjunto habitacional como qualquer outro conjunto. Eu cheguei para o prefeito, na ocasião era o Kassab, falei, Kassab, não vale a pena a gente falar em conjunto habitacional, porque já tem um passado muito ruim, etc., tem que dar um nome mais digno. Ele falou, por exemplo, condomínio residencial de Heliópolis, é isso mesmo, está registrado lá. Condomínio residencial, as escrituras que eles receberam estão todas lá, no condomínio residencial de Heliópolis, né? Bacana. Ô, Rui, a gente está falando sobre essa questão aí da ocupação dos espaços. A gente teve no começo do ano passado muito essa polêmica em relação ao grafite aqui em São Paulo, se o grafite era arte, o picho e o grafite aí. Qual que é a sua opinião em relação a essa intervenção aí de grafiteiros na cena urbana? O grafite é uma manifestação da arte da rua, a céu aberto. Portanto, é uma linguagem um pouco diversa de obras de pintura que estão dentro de museus, de galerias, né? E o fato de ser da rua dá uma liberdade muito grande aos seus autores. Então, acho que há algumas obras muito interessantes. E entre nós, né, nós conhecemos vários deles. E agora, eles deixam uma aula para nós. Outro dia, teve uma reunião com várias associações comunitárias da Zona Leste, que é conhecida como uma das zonas mais carentes de São Paulo. E foram convidadas algumas pessoas, eu estava no meio, para discutir um pouco esse assunto. Aonde? No auditório do Corinthians, no Novo, lá no Estádio Novo. O André Sanches, presidente do Corinthians, que coordenou essa reunião. E então, todo mundo fala, aqui falta escola, aqui falta o metrô é insuficiente. Todas as reclamações que acontecem. Mas eu parti do seguinte, o que a Zona Leste tem de bom para servir de exemplo para a nossa cidade? E eu mesmo falei, olha, uma das coisas é o grafite. Por que as nossas escolas não ensinam técnica para os garotos em paredes pequenas, depois vai ir para a rua, etc., né? Porque os Estados Unidos teve um grande grafiteiro, que morreu de overdose aos 27 anos. Ele foi o maior grafite do mundo. Ele era menino de rua. O nome dele é Basquiat. Até o MASP fez recentemente uma exposição dele. Então, é possível fazer isso, dar essa oportunidade. E o fotógrafo?
Hoje, toda a criançada da cidade inteira tem celular com selfie. Vamos tirar um selfie, né? Tá, mas por que a escola não desenvolve no curso, o garoto fala assim, fotografa a sua família, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, qualquer critério. E depois fazer uma exposição do tamanho dessa folha assim, das fotografias, grudado na parede da escola. A escola tem aquela parede, porta, nas paredes assim. E de vez em quando chama um bom fotógrafo, ele faz comentários para a garotada entender. Então são possibilidades que uma zona periférica como Heliópolis tem, mas tem uma riqueza da garotada que tem que ser aproveitada, tem que ser dar oportunidades quer capoeira, né? A Zona Leste dá uma aula de capoeira, de dança contemporânea, né? E assim por diante. Então, eu vejo que, por exemplo, numa zona muito carente da Zona Leste, é só você ir de manhã, das 7 às 8, ver o metrô como é que fica. É uma coisa, eu fui lá ver, é uma coisa inacreditável, né? E não adianta dizer que está faltando mobilidade. Quer dizer, mobilidade está faltando equipamento para mobilidade, né? O metrô, primeiro, hoje é muito caro e depois gasta 10 anos para fazer uma linha. E vai ficando atrás. Enquanto isso, nos 10 anos, a Zona Leste vai crescendo mais ainda. Então, o que eu acho importante? Mais urbano. Na Zona Leste, fazer alguns grandes bolsões de trabalho. Fazer com que o pessoal não precise ir até o centro. Diminuir os deslocamentos. E fazer grandes bolsões, eu acho que para os garotos, eu acho que a violência urbana, uma parte da violência urbana, não tem condições de ver o futuro, uma luz no futuro, né? E o bolsão de trabalho. É uma forma de os pais terem condições de trabalho naquela área, naquela zona, os filhos vão vendo, eu acho que... E a cidade vai ficando mais saudável, né? Então, eu acho que todo o equipamento do tipo mobilidade, etc., é um equipamento importante depois de formar esse conteúdo, né? Isso aqui ir atrás da necessidade, resolvendo, a necessidade vai crescendo, né? E Londres deu um exemplo bonito nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, 6 anos atrás. Londres foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos, então tem os equipamentos esportivos lá em Londres e a Prefeitura de Londres chegou à conclusão que faltavam 4 equipamentos importantes. Então, eles localizaram esses 4 a 10 quilômetros da cidade, passando por um brejo do rio Tâmisa lá. E fizeram os 4. E junto com os 4, uma linha de metrô. Como uma linha de metrô onde não mora ninguém? Mas aí que está. Se o Estado não for na frente, conserto mais tarde é muito mais trabalhoso, é muito mais caro, né? E não sai bem feito. Então é melhor o Estado sair na frente de equipamentos e depois abrir com critérios de zoneamento, essas coisas, e fazer a cidade chegar até lá. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, pela TV Câmara de São Paulo, que hoje entrevista uma das mais importantes referências da arquitetura brasileira contemporânea, o arquiteto Rui Otaki. Rui, ainda falando sobre questões aí que envolvem a arquitetura da cidade de São Paulo, a gente discutiu bastante nos últimos tempos a questão do Minhocão aqui em São Paulo, né? Muito se fala o que é melhor, demolir o Minhocão, ou construir um jardim suspenso. O senhor tem alguma opinião em relação a esse projeto? A minha opinião sobre o Minhocão é a seguinte, né? Resolver a parte de tráfego, porque na hora que você tira ou fecha o Minhocão, você precisa resolver a ligação de ônibus, automóvel, etc., por baixo, de onde vai do centro até
a Lapa, Sim. nas imediações de Lacuna, que faz essa ligação. Que não é difícil, quer dizer, é difícil, mas que é possível de fazer. Sim. Resolvida essa questão, acho que é transformar o Minhocão num grande jardim suspenso. Como não vai passar carro, então atividade para criança, para idoso, brinquedos criativos, verde, né? E fazer com que os próprios prédios interagissem também com o viaduto, como um pouco uma coisa parecida lá em Nova York, do High-Line, quer dizer, era uma linha de trem antigo, que foi desativada, então aquilo foi transformado numa grande via elevada e pedestre, com esses jogos, lugar de leitura, de brincadeira de calçada, que revive a brincadeira de calçada, né? E isso dá uma nova vida ao próprio setor daquela cidade, da cidade naquele setor, né? E sem desmontar uma obra que já está feita. É reutilizar a forma essa obra de uma forma bem criativa, bem aberta. Agora, como qualquer ato inovador, é uma coisa muito polêmica. Estabeleceu-se uma polêmica grande, alguns contra, a favor, etc. E eu acho que, na minha opinião, que sempre a inovação corresponde a uma ousadia. Ou seja, está aqui a coisa tranquila, se você vai inovar alguma coisa, esse ato de inovar, provoca uma celeuma, uma polêmica. Eu acho que os que têm a convicção daquilo é uma coisa boa para a cidade, discutir firme e aguentar firme. Quem tem medo de polêmica nunca vai ser criativo, nunca vai ser inovador. Então a cidade precisa ter gente que acredita na inovação e brigar por ela. Rui, a sua mãe, Tomi, ela nasceu em Kyoto, no Japão, em 1913, né? Veio ao Brasil em 1936 para visitar um de seus 5 irmãos e acabou ficando aqui, obrigado a permanecer aqui no Brasil devido ao início da Guerra do Pacífico, né? E então fixou residência aqui no país. Se essa, digamos assim, obra do destino aí não tivesse ocorrido, muito provavelmente sua história seria outra, do outro lado do mundo. O senhor se vê sendo quem é, se tivesse vivido lá no Japão, enfim? Não, eu não me vejo não, porque primeiro ela veio para cá solteira. Ela se casou depois que, logo depois que ela chegou, ela veio para visitar o irmão dela. Os dois estavam lá no Japão. E ela veio a guerra, etc., então estava difícil, impossível qualquer ligação. Seja de navio, avião, etc., até o Japão. Então, ela ficou aqui, casou-se aqui e nascemos, o Ricardo e eu. E tivemos essa convivência bem brasileira. Por exemplo, eu estudei o primário no colégio de padres. E eu era o único, iniciei nessa escola. Né? Por quê? Porque minha mãe acreditava que essa teria que ser a nossa ambientação e a nossa formação. Então, eu não me vejo fora do Brasil, ou lá no Japão. Lá são outras condições, né? São outras necessidades ou outra cultura. Eu vou frequentemente ao Japão desde que terminei a FAO. Inclusive, fiz um projeto da Embaixada do Brasil. Então, eu vejo a diferença muito a favor nosso, né, de eu morar aqui do que morar lá. Aí, acho que para estudar alguma coisa lá, ou passear lá, é uma coisa ótima. Mas morar, eu não moraria, não teria condições. Bom, e aqui o Brasil é um país rico em manifestações artísticas reconhecidas mundo afora, mas o acesso à cultura ainda é muito restrito, né? Como ligar uma ponta a outra, ou seja, toda essa riqueza cultural existente, torná-la acessível ao maior número de pessoas possível, Rui? Eu acho que é abrir
essa oportunidade para toda a zona periférica, que eles têm um poder de criação muito grande, a garotada tem um poder de criação muito grande. Então, é dar oportunidades que começam a dar, mais recentemente, nos últimos anos, várias manifestações dessa criatividade nas comunidades periféricas, não só de São Paulo, mas de outras cidades brasileiras, né? O Rio de Janeiro descobriu a laje do morro, né? Então, a música da laje, comida da laje, restaurante da laje, etc. E até turisticamente, os preços que alcançaram são grandes. Eu acho que essa abertura e oportunidade para as crianças, principalmente as crianças e adolescentes mais carentes, eu acho que é uma abertura para o próprio Brasil. O Brasil, à medida em que aproveita a parte artística, criativa, de um percentual dessa população, é uma coisa fabulosa. Nós temos em São Paulo 3 milhões de adolescentes de periferia. Bom, se der uma oportunidade, eles perceberem que eles podem crescer, ganhar algum dinheiro, sobrevivência, crescer de uma coisa que eles gostam de fazer, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que é uma das saídas essa. Rui, qual que é o papel da arquitetura no incentivo ao convívio entre as pessoas? Ainda mais num tempo que a gente vive em que a tecnologia tomou um espaço tão grande que parece que esse convívio tem ficado cada vez mais difícil. Como que a arquitetura pode ajudar nessa questão? Eu já escutei você contando sobre a questão da parede preta nas casas que você faz questão de deixar para incentivar a imaginação ali das crianças. Explica um pouquinho para a gente como é que é. Essa questão da convivência é uma questão sempre foi muito importante. Desde a Grécia, os gregos tinham aquelas reuniões, era a convivência. E aquilo, como é que nós fazemos? A cidade foi crescendo e, por questão de uma especulação muito forte, esses espaços mais públicos, que poderiam ser espaços de convivência, foram sendo reduzidos. E hoje estão muito pouco em quantidade e qualidade muito pequena. Mas, recentemente, começa a falar, né? A cidade precisa, e eu acredito que precisa mesmo, ter mais espaço para convivência. E um deles é fazer por exemplo, uma loja comercial grande, eles terem uma área dentro da loja pública para convivência, atividades as mais diversas. Ou o poder público reservar algumas áreas, e São Paulo tem várias, por exemplo, Parque do Carmo, lá no extremo da Zona Leste, ou ao longo do Rio Tietê, né, as margens mal ocupadas. Essas são áreas muito interessantes para o desenvolvimento da criatividade, da convivência. Por exemplo, o Tietê, a partir da Avenida Tiradentes, do cruzamento da Tiradentes, em cima do rio, até para lá da Penha, um lugar chamado Engenheiro Goulart. Tem uma extensão de uns 12, 13 quilômetros. E de uma margem mal ocupada. Por que lá, algumas ruas dessa região, não pode chegar lá numa praça bonita, priorizando a natureza, árvores, etc., jogos de criança, campos de futebol, etc., né? Apesar de São Paulo ser uma cidade congestionada, mas existem vários buracos possíveis de se incentivar isso. E depois, nos bairros com mais recursos, também eu acho que a legislação, o plano diretor, interessa, a meu ver, para as periferias. Nessas áreas de maior recursos, o pessoal se vira. A própria especulação começa a perceber que é possível viver em apartamento pequeno, começa a soltar apartamentos de 20, 30, 40 metros e salientar as áreas de convivência. Então, essa convivência está cada vez mais importante e mais interessante, né? À medida que a cidade foi apertando, saltou essa necessidade, né? Qual que é o papel do sonho
Qual que é a contribuição? O sonho tem alguma contribuição na arquitetura? E o ócio criativo? O ócio criativo, que aquele filósofo italiano, Domenico Di Masi, colocou de uma forma muito... Ele escreveu um livro, O Ócio Criativo, né? É fazer a cidade ter espaço de tempo, espaço de lugar para o que é chamado ócio criativo, ou seja, aparentemente ele fica olhando para o céu, para a nuvem, né? Mas sempre com a cabeça mexendo e no convívio entre as pessoas, né? Por exemplo, não precisa ser no estádio de futebol de 40 mil pessoas, que frequentemente lota o estádio, etc. É importante o estádio, mas são importantes também os locais para outros tipos de convivência, né? Seja de brincadeira, seja de lazer, né? Um grande salão aberto de baile, né? Um conjunto legal, etc. Então, tudo isso, a cidade de São Paulo precisa muito disso. Tá certo. Bom, nosso tempo chegou ao final. Queria agradecer a participação, a entrevista de hoje com o arquiteto Rui Otaki. Muito obrigado. Então, foi um prazer e eu acho que a Câmara faz muito bem de levantar discussões desse porte, dessa necessidade para São Paulo, não só no lado da arquitetura, cidade, urbanismo, mas em todos os outros aspectos da atividade humana. Parabéns. Tá. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa São Paulo Brasil. Até a próxima.